Ó bendito Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, pois a palavra tem toda a realidade de ti mesmo. E é por isso que pedimos a ti e ao teu Santo Espírito, o Espírito Santo, que tu nos guie nesse tempo, que guarde nossas mentes, que nos dê foco e atenção na tua palavra. Sendo a palavra escrita por ti mesmo, ó Senhor, nós te pedimos e rogamos que tu interprete, que tu traga o entendimento necessário e que tu fale aquilo que o Senhor deseja. Nossa inteligência natural é limitada, é caída, nós carecemos da tua santa mente para entender esta palavra. Nós te rogamos, ó Espírito Santo, portanto, que fale conosco nesse tempo, que nos direcione e governe o fluir da tua palavra, e que nada externo nem interno se coloque entre nós e a tua face, por meio da tua palavra. Guarda-nos neste instante e guia-nos, ó bendito Espírito Santo. Amém. Nós prosseguiremos, então, naquilo que tivemos um pequeno hiato, no livro de Neemias, e assim, então, se o Senhor permitir, daremos alguns novos passos nesse livro, porém, dado ao tempo que foi colocado entre a última vez que compartilhamos, creio que faremos bem se revisarmos algumas coisas, se recapitularmos alguma coisa que já foi vista, porque o livro de Neemias é um livro de alguma forma bem amarrado em sua estrutura, e certamente quando lemos o capítulo 3, dependemos do 2, dependemos do 1, e o livro avança dessa forma. Então, meu intuito neste momento é que olhemos para algumas coisas de forma superficial do que já vimos no capítulo 1 e 2, porque temos o interesse de avançar para o capítulo 3 do livro de Neemias, e falaremos ainda hoje, se o Senhor permitir, o que de fato o capítulo 3, em linhas gerais, ele vai nos mostrar, ainda que a divisão de capítulos ela não é obrigatória quando lemos a palavra. De alguma forma, no livro de Neemias, esses capítulos nos ajudam, de certa forma, a caminhar e a separar um pouco o livro. E visto que temos o interesse de fazer, sim, uma exposição e algum estudo desse livro, nas suas minúcias, com o interesse que o Senhor fale aos nossos corações, então a divisão de capítulos, de alguma forma, nos ajuda. Então, podemos, e creio que devemos, tomar este tempo no domingo, para rever algumas coisas, visando continuar e avançar no livro. E na próxima reunião, se o Senhor permitir, de fato, entrar com um pouco mais de profundidade nos aspectos do capítulo 3. É claro que, dessa forma, comentaremos desde já, alguma coisa do porquê é tão importante esse capítulo 3. E creio eu, como opinião própria, que é um dos capítulos mais importantes do livro de Neemias. Ainda que de alguma forma, na leitura dele, nós vamos ver que ele é um capítulo puramente descritivo e de lista. Mas o que ele nos mostra é singular e tem tudo a ver com a vida natural, comum, podemos assim dizer, diária da igreja nos dias de hoje, dentro desse contexto da restauração. Então abre Neemias no capítulo 1 mesmo, e nós não faremos uma leitura extensa, mas à medida que relembramos, leremos uns versos para enfatizar o que queremos. Então, no verso 1 é dito as palavras de Neemias, porque o livro de Neemias, até onde entendemos e acreditamos, deixando de lado as contradições, é que ele foi de fato escrito por Neemias. Se é outra coisa, não sabemos e não nos importa, porque está escrito que são as palavras de Neemias. Então entendemos que essa é a narrativa deste servo do Senhor, e logo falaremos dessa palavra servo, que viveu nesse período de Israel e, na verdade, Neemias e Malaquias são os últimos servos do Senhor do Antigo Testamento na ordem cronológica do povo de Israel. Então você tem Neemias e um pouco depois de Neemias, na verdade contemporâneo de Neemias, nós temos Malaquias, que também não sabemos muita coisa sobre Malaquias, mas sabemos que ele foi um profeta e foi o último
a profetizar em Israel antes da vinda de João Batista e depois de Jesus Cristo, 400 anos depois. Então, sua Bíblia deve ter o livro de Malaquias como o último livro, e ele realmente é o último livro em ordem cronológica, nessa história do Antigo Testamento. Mas esse mesmo período é o período de Neemias, ainda que os livros estejam espaçados e distantes por outros livros no canônico da Bíblia, eles são o mesmo período, pelo menos a segunda parte do livro de Neemias, é o mesmo período de Malaquias. Malaquias estende um pouco depois do relato de Neemias. Isso será muito importante, talvez não agora, mas será importante quando avançarmos para os outros capítulos de Neemias, especialmente do capítulo 8 em diante. Então, aqui está o livro de Neemias. O que fala este livro, de modo geral? Irmãos e irmãs, a ênfase deste livro é a restauração de Jerusalém, a cidade de Deus. Não é nem propriamente, ainda que seja uma grande parte do livro, a restauração dos muros. Essa restauração dos muros, ela é essencial, ela ocupa 70% do assunto de Neemias. Mas o livro de Neemias, podemos colocar assim, é a restauração da Jerusalém, da cidade de Deus. Então assim podemos colocar. Isso faz-se muito importante, porque o último livro da Bíblia, e assim compartilhamos já, por isso uma revisão, que é Apocalipse. Ele vai colocar a igreja de Deus, o corpo de Cristo, como a Jerusalém celestial que desce do céu. E a última figura que temos, junto com a figura da noiva, é a figura da cidade, para descrever o povo de Deus nos últimos dias e no início dos dias da bonança. Pois é a nova Jerusalém que desce adornada do céu. Então nós vemos aqui a restauração da Jerusalém natural em figura, nos ensinando o que o Senhor tem a dizer quanto à restauração e o preparo da sua noiva, a sua Jerusalém celestial. Essa é a importância do livro de Neemias, e esse é o cerne deste livro. Um livro anterior a Neemias é Esdras. Esdras enfatiza a história de Zorobabel na restauração do altar e na restauração do templo. E fala da vida de Esdras como sacerdote que restaura o serviço sacerdotal na casa de Deus. Essas restaurações, ainda que a restauração de Esdras aconteça um pouco contaminante com a de Neemias, a restauração do altar em Esdras, por Zorobabel e a primeira leva de irmãos de judeus que saíram do cativeiro, ela antecede a restauração dos muros de Jerusalém. E essa ordem ela é importante, ela é espiritualmente importante e ela é um princípio. Não haverá restauração de Jerusalém como cidade, se não houver em primeiro lugar a restauração do altar, que estava em ruínas. Então você vai ler Esdras e vai encontrar a restauração do altar. Você vai encontrar os princípios da restauração do altar. Você vai encontrar em Esdras, junto com Ageu e Zacarias, as dificuldades da restauração do altar. E em Esdras vai ser relatado alguns inimigos da restauração do altar, que não são os mesmos inimigos da restauração de Jerusalém como cidade. Então esse é um assunto que está contido em Esdras. E cronologicamente, e também em princípio espiritual, essa restauração ela acontece antes da restauração de Jerusalém. E o motivo espiritual é muito simples, irmãos e irmãs, porque o altar fala especificamente de duas coisas, fala da obra e da pessoa do nosso Senhor, na sua realidade e do propósito dessa obra. E creio que isso é um detalhe muito importante, porque talvez podemos conceber que o altar fala da obra de Cristo, mas você não pode desvincular a obra de Cristo do propósito desta obra que Ele realizou, e nem mesmo do propósito que o nosso Senhor Jesus Cristo fez carne. Então o altar ele nos mostra o princípio da obra do Senhor, mas por causa do envolvimento do Espírito Santo naquele altar, nós temos ali junto com a obra, a pessoa e, portanto, o propósito ou o foco daquela obra. Mas isso em vias de princípio, em vias de ensino, em vias de coluna, de sustento do povo. Nós não podemos provar do propósito coletivo de Deus sem os princípios elementares deste propósito. E esses princípios estão contidos na restauração do altar.
Então, trocando em miúdos para os dias de hoje, estou de fato, irmãos, resumindo, aquilo já compartilhamos em mais detalhes. E bem farão se buscarem talvez as mensagens que já foram gravadas para revisar isso. Mas no nosso tempo nós somos limitados aqui. A restauração do altar nos dias de hoje é, irmãos, a retomada da palavra de Deus e dos princípios elementares de Deus, que começa no Evangelho de Cristo e naquilo que o Senhor fez na cruz, mas estende para a pergunta: qual é a vontade de Deus? E o que Deus fez quando nos restaurou? Isso não é uma questão de experiência, em primeiro lugar. É uma questão de restauração dos princípios elementares da palavra de Deus, que muitas vezes estão perdidos na casa de Deus, ou como aconteceu nos dias de Reis, na vida de Ilquias, o livro da lei perdido dentro da casa de Deus. Você lê, então, Reis, você vai encontrar esse cenário. Por um lado bonito, por outro lado triste, em que no meio de uma reforma encontra-se perdido dentro da casa de Deus o livro da lei. Então, a restauração do altar, em primeiro lugar, tange esse aspecto. O aspecto essencial do que nós estamos fazendo, nós, filhos de Deus. Por que fomos salvos? Para que fomos salvos? E o que o Senhor tem de interesse no que Ele fez. Isso é restauração do altar. Mas agora nós temos ainda uma nova restauração. Se você olhar o verso, então, 3 do capítulo 1, é dito assim, quando Neemias conversa com Ananias. Ele diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então a restauração do altar, ela é essencial, mas ela não é o total. Porque uma vez que nós sabemos e entendemos a vontade do Senhor, que conhecemos os princípios elementares da nossa fé e do propósito de Deus, a pergunta é: o que isto muda na vida da igreja, composta por indivíduos, eu e você? E muitas vezes a resposta do Senhor diante dessa pergunta é que a sua cidade está com os muros derribados, as portas queimadas e em ruína e em miséria. Ainda que o altar tenha sido, ou ainda de alguma forma está sendo aqui, logo terminando, restaurado. Deve-se começar pelo altar. Deve-se começar pelos fundamentos elementares da obra de Cristo. Mas esses fundamentos são fundamentos de uma restauração completa dessa Jerusalém. Porque no que tange, irmãos, a figura, esta Jerusalém que está sendo restaurada, ela é a última restauração do Antigo Testamento, antes da vinda do Messias e da vinda do nosso Senhor, na primeira vinda. E entendemos assim, de forma bem clara na palavra, que hoje a restauração da Jerusalém celestial, do povo de Deus, é a última restauração antes da volta de quem? Do Messias. Mas agora é a sua segunda e última e definitiva vinda. Então não há uma obra, no Antigo Testamento, que não seja a obra da restauração de Jerusalém para anteceder a vinda do Senhor. Então é de muito interesse para todos nós que a miséria e a ruína da igreja, seja qual ela for, e há, sim, algum aspecto de miséria e de ruína, que o Senhor venha a restaurá-la para que Ele volte. E tome então a sua noiva, a sua santa, perfeita cidade, e venha habitar nela. Naquela cidade está escrito em Apocalipse que lá o próprio Senhor e a sua glória é o sol que ilumina aquela cidade. É a cidade que possui o trono de Deus no centro, e dele flui o rio de águas vivas, que sai para fora daquela cidade e irriga todo o seu ao redor. Essa é a realidade da Nova Jerusalém, onde habita o trono de Deus, onde flui a água viva, onde está a árvore da vida naquela cidade. É isso que o Senhor deseja, e é isso que nós também anelamos. Mas então, aquilo que Apocalipse nos mostra de forma definitiva e de forma característica, Neemias nos mostra de forma processual e de forma prática na vida da igreja nos dias de hoje, caminhando para esta glória que ainda não foi consumada na vida da igreja. E é por isso que então nos debruçamos no livro de Neemias. O capítulo 3 que adentraremos justamente é o capítulo que mais nos trará ensino da vida prática dessa restauração.
de quem são, de como fazem e por que fazem na vida da igreja, vamos colocar na realidade de hoje. Então aqui está um quadro que, ainda que seja um pouco assustador, ele é necessário de ser lembrado. Esses muros estão em ruínas. O altar foi restaurado, mas a restauração, irmãos e irmãs, dos muros, ela é uma consequência e uma necessidade, guarde isto, da restauração do altar. Vou repetir. Ela é uma consequência e uma necessidade, a restauração dos muros, por causa da restauração do altar. Entende? Então, se a palavra se tornou central, não é se ela se tornou plenamente revelada. Quanto a isso, nós sabemos que não. Mas se ela tem se tornado central na vida do povo de Deus, na vida das assembleias, se há uma confissão genuína de desejo e busca pela palavra, pelo propósito de Deus, pelos princípios elementares, então, aqueles que têm buscado a palavra, é de interesse desses o assunto da restauração dos muros e do povo de Deus. Por causa disso, é uma consequência e uma necessidade. Então, no livro de Neemias, quando nós vemos a cidade de Deus, o que ela fala para nós? Ela fala de proteção, fala de separação do povo que, como Pedro vai dizer então na sua epístola, é um povo propriedade particular, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja de Deus. Então ela precisa ser separada. A figura da separação não está sendo encontrada em primeiro lugar no altar. Ela é encontrada nos muros de uma cidade edificada. É na cidade que ocorre proteção. Proteção para nós, sim. Porque muro fala de proteção. Muro fala de governo do Senhor. Altar fala de serviço, de devoção, de quedar-se ao Senhor. Cidade fala de governo, de direção, de ordem, de autoridade do Senhor sobre o seu povo. Fala de testemunho, porque quando os muros estão levantados, irmãos e irmãs, naturalmente, os povos de fora não olham em primeiro lugar o altar, eles olham os muros. Eles olham uma cidade edificada e, se quiserem buscar o Deus daquela cidade edificada, aí eles vão poder entrar naquela cidade e aí eles vão poder contemplar o altar. Mas para os que estão de fora, até mesmo para os inimigos, eles verão muros edificados, portas com seus ferrolhos, como está no capítulo 3, colocados, torres edificadas, e uma cidade que está sob o governo do Deus, aqui o Deus de Israel. Então esse é o testemunho da igreja. Porque nós não podemos, não conseguiremos e não teremos como mostrar as belezas elementares da palavra de Deus para os incrédulos, meus irmãos e minhas irmãs. Eles precisam ver, em primeiro lugar, o Deus da igreja, governando a igreja. E então, dali nasce o testemunho que leva a ímpios se converterem, porque querem estar debaixo desse Senhor, desse senhorio, como era no Antigo Testamento. Como você vai ver que muitos ímpios, que não eram da linhagem de Abraão, eles se ajoelharam diante dos israelitas e falaram: eu quero chamar o teu Deus de meu Deus. E muitos assim o fizeram. Esse é o testemunho que a igreja, que a Jerusalém Celestial deve dar. Muros levantados. E nessa cidade, nós temos então, por último, mas não menos importante, a funcionalidade coletiva. Porque não existe cidade de um indivíduo. Sim, é verdade que há sacerdotes servindo individualmente em responsabilidade no altar. Mas quando falamos de cidade, meus irmãos e minhas irmãs, uma cidade edificada, uma cidade em que o coletivo funciona. Porque está debaixo do governo do Senhor. Qual é a falha mais grave que nós encontramos em Neemias? Pois ainda que Neemias seja uma figura da perfeição da Nova Jerusalém, historicamente, esse povo vai falhar uma última vez. Da forma mais desgraçada possível. Então Neemias tem para nos mostrar a maior glória da igreja restaurada. Mas junto com Malaquias, Neemias vai nos mostrar a maior queda que a igreja pode ter nos dias de hoje. De tal forma que o Senhor silenciará-se
por 400 anos, e não levantará nem profetas para falar com essa sua cidade, por causa de um erro gravíssimo. No que tange a erros, irmãos e irmãs, esse erro ele é pior do que a idolatria que levou esse povo para a Babilônia. E ele vai culminar num povo que vai crucificar e maldizer o Messias do Senhor. E começa aqui, no livro de Neemias. E com o devido tempo faremos essa meditação, junto com Malaquias. Então há um lindo quadro para se considerar na restauração. Mas há uma grande advertência. E ouso dizer, na misericórdia do Senhor, com uma certa ousadia, que é o maior erro e a maior pecado que a igreja pode cometer hoje. E quando chegar o dia, nós olharemos até para a história da igreja e veremos os dias que o Senhor cessou assembleias inteiras e permitiu que elas morressem quando elas entraram nesse erro. Então, uma grande bênção, um lindo quadro a restauração. Depois de ler Reis, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, depois de ler Daniel, Ezequiel, você vai ver um quadro deprimente de cativeiro, de idolatria. Então nós vamos ver Jeremias demonstrando um quadro terrível. Aí nós temos o cativeiro. Nós temos agora um quadro tão belo de restauração, de governo, de empenho. Mas nós também vamos ter mais para frente um quadro de pecado e desprezo ao Senhor, que vai culminar na morte do homem perfeito de Deus naquela cruz, pelo seu próprio povo. Então quando Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os que foram te enviados e mata os seus profetas. Quantas vezes quis eu reunir-vos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Essa frase do Senhor Jesus, ela é especialmente nos dias de Malaquias, especialmente para o povo dos dias de Malaquias, que começa em narrativa em Neemias, nos capítulos finais. Então nós chegaremos lá, mas deixo já essa advertência para a meditação daqueles que tiverem um interesse em fazer. Porque tem tudo a ver, irmãos e irmãs, com o Evangelho mesmo. A história de Neemias, o relato de Neemias, o relato de Malaquias e então o livro de Mateus. Então o que nós temos que já meditamos, e assim faremos como revisão, no capítulo 1, o que vimos no capítulo 1 quando iniciamos esse livro. Nós vimos Neemias. E quem é Neemias? De fato, irmãos e irmãs, ele é o personagem central nessa narrativa. Ele não é o foco do livro, mas ele é o personagem, como persona mesmo, principal desse livro. Neemias é um homem humilde, mas é um homem corajoso, assim nós vimos. E Neemias, ele existe nesses dias em uma boa posição. Abra o último verso do capítulo 1, verso 11. A última frase desse verso. É dito assim, nesse tempo eu era copeiro do rei. Então consideramos que a posição de Neemias secular era uma posição boa, era uma posição de honra. Ainda que para nós hoje pareça que copeiro seja uma posição servil, e ela é servil por um aspecto, mas ela é uma posição de honra, é uma posição de proximidade aos reis da época. Numa concepção do mundo antigo, copeiro era talvez um dos cargos mais próximos de um rei, um dos cargos de confiança do rei. Então a posição de Neemias é uma posição que, talvez para os outros judeus que estão no cativeiro, é no mínimo uma posição invejável, mas uma posição de honra, de agrado. Assim como você tem no livro de Daniel, a posição de Daniel e seus 3 companheiros, também uma posição de honra. Embora Nabucodonosor tomou aquele povo cativo, escolheu alguns jovens, dotados de conhecimento, de sabedoria, para ser o quê? Parte dos seus sábios, parte dos seus intérpretes, uma posição de honra. Então isso aconteceu com muitos judeus, fora até mesmo do que é relatado na Bíblia, no período do cativeiro. Mas ainda assim, Neemias é um homem humilde e corajoso, e é um homem que chora, como nós vimos então no capítulo 1. E ele chora 2 vezes. No capítulo 1 ele chora em arrependimento, em dor por causa do pecado. Mas a nota do choro de Neemias, então, apenas citando os versos, no verso 6 do capítulo 1 em diante, ele vai fazer uma oração, ele vai dizer que ele chora dia e noite, ele faz uma confissão. É nesse capítulo, também já citando desde já um outro ponto, que Neemias vai usar enfaticamente a palavra servo. Ele vai usar a palavra servo no verso 6,
Servo no verso 6 de novo, 2 vezes. Verso 7 ele vai usar a palavra teu servo, falando de Moisés. Verso 8 ele vai falar teu servo, falando de Moisés. No verso 10 ele vai falar teus servos, falando do povo que está interessado na restauração. Verso 11 ele vai falar teu servo, falando dele mesmo. Teus servos, falando do povo. Então todas essas são as vezes que aparece a palavra servo. Irmão, sei que isso é corrido e apressado, mas é porque nós já falamos disso. Já está registrado e gravado, estou apenas resumindo. Essa ênfase da palavra servo, ela é importantíssima. E não, irmãos e irmãs, não use a concepção evangélica da palavra servos. Use a concepção bíblica da palavra servo. O irmão Campbell Morgan vai dizer que servo é uma condição de coração, não é uma condição de fazer. E o fazer, ele é oriundo da condição de coração. E a condição de coração destes servos é de zelo e arrependimento e confissão de pecados. Essa é a condição de um serviço e de servos na igreja do Senhor. Não é a confissão de servos no sentido de serviço. Eu tenho um serviço. Irmãos, me permita ser um pouco grosso, mas não ligo e não ligarei para o que o evangélico diz sobre serviço, porque o nosso interesse é o que a palavra fala sobre serviço. E aqui está um bom trecho para você estudar. O que significa a palavra servo? E aqui é citado Moisés como servo, aqui é citado Neemias como servo, e aqui é citado o povo que vai ter interesse na edificação, como servos. E a condição destes servos é o quê? Confissão e arrependimento. Então não gaste tempo com definições falsas, porque você não terá proveito nenhum. Então aqui está um capítulo para você que gosta de estudar. Pegue esses versos e estude. Anote. E a partir deles busque os livros de Moisés. Olhe quem é Moisés. E depois olhe para o servo fiel do Senhor, Cristo. E derive o princípio do que é serviço e o que é um servo. Nós não falaremos disso aqui, mas é essencial para o livro de Neemias. E se é essencial para o livro de Neemias, é essencial para nós hoje. É essencial para a restauração da igreja e é essencial para o retorno do Senhor. Então não é um assunto de só menos. Por outro lado, um assunto baqueado, maculado por concepções humanas. E elas não nos interessam. Está escrito que serviço é isso, mas eu aprendi que o serviço é aquilo. Se está escrito que o serviço é isso. E aprendemos outra coisa. A palavra é verdadeira. E ponto final. Então aqui está um bom livro para estudar sobre isso. Mas Neemias, além disso, mostra na sua vida, aqui, qual é o caráter de um servo. Então ele vai fazer confissão de pecados. Ele diz no verso 7, no primeiro verso, temos aí, primeira parte, temos procedido de todo corruptamente contra ti, falando a Deus. Ele vai dizer mais para frente, então, que ele e a casa de seu pai têm pecado, junto com todo o povo. Uma confissão coletiva. Não é uma confissão assim, a igreja está em dificuldade. É uma confissão, eu e a minha casa e o meu povo temos pecado. E essa, obviamente, também não é uma confissão da boca para fora. Mas deixe-me chamar uma atenção nessa revisão que estamos fazendo. Neemias não está chorando, guarde isso, irmãos e irmãs, isso é importante para nossas vidas individuais. Neemias não está chorando pelo sofrimento de ter pecado, como nós muitas vezes choramos. Muitas vezes nós pecamos, erramos e choramos em amargor, choramos em remorso, porque erramos e pecamos. Porque fomos contra o Senhor e a sua palavra e isso pesa na nossa consciência. Então nós choramos, porque fomos rebeldes e pecamos contra o Senhor. Mas o choro de Neemias não é um choro de alguém que está vivendo uma vida de pecado. É o choro da vida de alguém que é humilde, de alguém que é desejoso do Senhor. E por ser desejoso do Senhor, ele percebe a sua condição com o povo de pecado. E isso é diferente. Muitas vezes nós estamos em prantos, porque nós sabemos que nós fomos contra a ordem do Senhor, ainda que nós sabíamos que estava errado. Mas Neemias não está aqui confessando uma vida depravada dele. Ele está confessando um pecado muito específico de rebeldia que cometeram contra o Senhor e se afastaram do Senhor. Neemias se vê numa condição junto com o povo de afastamento do Senhor.
Isso se faz impreterível para todos aqueles que querem seguir, a desejo de Neemias, como Neemias o fez, a obra do Senhor. Então nós não somos chamados, irmãos e irmãs, para diagnosticar o que tem de errado na igreja do Senhor. Não somos formados e não devíamos ser mestres em achar erro, mas nós devíamos ser servos. Somos capazes de chorar pela circunstância que estamos vivendo. Isso é o caráter de Neemias e do servo. Então, nós vemos aqui também a vontade do Senhor explicada. E a vontade do Senhor, no capítulo 1 mesmo, ela é coletiva. Ela é num povo. E Neemias compreende que a vontade de Deus é centrada não em um indivíduo, mas no povo. A vontade de Deus não se resume aos seus profetas, ainda que eles sejam profetas fiéis. Mas por que Deus levanta profetas? Para converter e arrepender um povo. Porque Deus habita num povo. Como vai estar escrito no capítulo 1, você pode ler depois, para fazer ali habitar o teu nome. Isso resume a vontade de Deus quanto ao povo. Deus vai fazer habitar no meio do seu povo o seu nome, ou em Apocalipse, o seu trono, que é a essência de quem Deus é. E isso Neemias compreende e ele ora dessa forma, uma oração de acordo com a vontade de Deus. Então a restauração, segundo Neemias vê, é mais do que simplesmente um artifício para o bem-estar dos judeus, é o cumprimento da vontade de Deus. E o interesse de Neemias é o cumprimento da vontade de Deus. E é por isso que ele chora e se arrepende. Nós vimos também que Neemias tem uma contraparte no Novo Testamento. Creio assim, que muito tem a dizer quanto à vida de Neemias, mas agora numa realidade plena e espiritual. E essa contraparte de Neemias é Paulo de Tarso. E se você ler a Epístola de 1 Coríntios, você verá uma circunstância muito parecida. Paulo e Neemias e os irmãos de Coríntios. Então, se você olhar para a vida de Paulo, bem fará assim em estudar a vida de Paulo, ver os aspectos da vida de Paulo, ver as circunstâncias que Paulo passou e a preocupação cerne central da vida de Paulo. E você comparando com Neemias, vê que Neemias é de fato um contratipo de Paulo no Antigo Testamento. E Paulo é, sem dúvidas, o apóstolo da edificação da igreja de Deus. Sem dúvidas, meus irmãos e irmãs. Não que os outros não são. Mas Deus levanta a vida de Paulo no canônico bíblico para mostrar o que é a vida de um homem que se deu em torno do propósito de Deus. E esse também é Neemias. Pois agora Neemias está pondo a sua vida em função de uma coisa só, que a vontade de Deus seja concluída. E isso significa, na prática, que a sua cidade seja restaurada. Dizer que há um povo de Deus não é o suficiente. É necessário os muros, as portas, as torres e um povo edificado. E Neemias compreende isso, e Paulo compreende isso, porque ele não lança simplesmente uma doutrina sobre a vontade de Deus, mas ele insistentemente, como ele diz em Gálatas, por quem eu sofro de novo as dores de parto, ele luta para que a igreja seja edificada e adornada segundo a vontade de Deus. Então essas duas figuras, Neemias e Paulo, nos dão, irmãos e irmãs, um quadro bem completo do que é o servo segundo a vontade de Deus para cumprir o seu propósito. O capítulo 2, como também assim ouvimos, inicia então falando dessa condição de Neemias agora como alguém que está triste. E nós chamamos de segunda tristeza. Porque a primeira tristeza de Neemias, cronologicamente, comparando com o capítulo 2, ocorre 6 meses antes. No primeiro momento, Neemias ouve falar da circunstância de Jerusalém. Na verdade, Neemias não ouve falar, Neemias pergunta para Anani sobre como Jerusalém está. Isso não é uma pequena diferença, isso é uma grande diferença. Não foi um acaso que fez Neemias descobrir a circunstância de Jerusalém, mas ele mesmo, quando Anani veio do exílio, fez questão de perguntar como vai o povo na província de Jerusalém. 6 meses antes. Então ele chora em confissão de pecados. Capítulo 2, Neemias então agora está chorando, triste, não por confessar pecado, mas porque ele está buscando e o seu coração não se contém mais. Está explodindo de desejo e de dor para que a vontade de Deus seja concluída, para que a sua cidade seja edificada. Neemias está em um ponto de ruptura, em que ele não pensa mais nada e não consegue nem mesmo esconder o seu semblante, porque o coração deste homem é dado totalmente a Deus e a sua vontade. E a sua vida está tomada
por um desejo de que a vontade de Deus seja concluída. Então, em grande temor e tremor diante do rei, ele busca um caminho do Senhor para que ele seja utilizado por Deus para a obra do Senhor. E a marca de Neemias nesse capítulo é que ele é humilde, é que ele é calmo, é que ele é ponderado, ele não levanta a bandeira para si, ele não diz eu tenho um ministério, eu tenho um serviço, mas ele não consegue esconder que ele está preocupado com a vontade de Deus, de tal forma que ele vai então dizer para o rei, deixe-me ir edificar a cidade do meu Deus. E ele assume um serviço e uma responsabilidade para si, porque o seu coração não contém mais a dor de ver a vontade de Deus não ser concluída e não ser completada. E essa é a única força motriz por detrás de um verdadeiro serviço. Uma incapacidade de ficar parado diante da vontade de Deus. E nós falaremos com mais calma sobre isso no capítulo 3. Mas isso expõe tanto a nossa concepção errada de serviço. Mas aqui está a vida de um servo e o seu serviço verdadeiro. Nesse capítulo nós vemos ele como copeiro do rei, uma posição de privilégio, uma posição de responsabilidade secular. Então vimos que isso tem a nos dizer algo tão simples, irmãos, irmãs, e assim vou resumir. Neemias não precisa se ausentar das suas responsabilidades seculares para servir o Senhor, mas no meio delas o Senhor o chama e lhe dá um encargo e uma responsabilidade, para que nós não atropelemos o caminho que o Senhor deu natural para as coisas. Nesse quesito, Neemias vai falar, eu vou para Jerusalém, mas ele marca um prazo, como está escrito aqui, para com o rei, para ele voltar, porque ele tem um compromisso com esse rei como copeiro. Então a vida de Neemias nos ensina muito, irmãos e irmãs, aquilo que nós somos extremamente defasados e ansiosos, e nós atropelamos a nossa vida secular e as nossas responsabilidades, em desculpa de que estamos servindo o Senhor. Mas é uma desculpa, porque o Senhor sabe exatamente os limiares das nossas responsabilidades naturais e da nossa responsabilidade para com o seu propósito e com o seu povo. E Ele não deseja atropelar essas coisas, somos nós que atropelamos. Então Neemias demonstra um caráter manso diante do rei, ele mostra uma preocupação, uma responsabilidade diante do rei. Isso tem tudo a nos dizer, irmãos e irmãs, ao nosso testemunho individual e coletivo no mundo secular. Porque muitas vezes nós damos um mau testemunho no mundo secular, em detrimento, em desculpa de que estamos servindo o Senhor. Mas isso não passa de uma verdadeira desculpa. Então Neemias de alguma forma encontra o favor do rei, sendo fiel naquilo que ele tem. E o Senhor vai dar caminho para ele ser então levantado como servo do Senhor para iniciar essa edificação. Um detalhe que acho bonito chamar a atenção nesse tempo é que no verso 4 diz assim, na segunda frase do verso 4 do capítulo 2, então orei ao Deus dos céus. Nesse primeiro momento, esse é o Deus que Neemias ora, o Deus dos céus, pedindo favor que Deus desse caminho para então que ele encontrasse favor do rei. Mas então no verso 8, na última frase do verso 8 é dito assim, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E isso deve acontecer, assim já compartilhamos também, com cada um de nós. Nós devemos conhecer o Deus dos céus, o Deus que nos salvou, o Deus do Evangelho que nos foi pregado. Mas à medida que o nosso coração é tomado pelo propósito de Deus, pelo verdadeiro serviço na casa de Deus, o nosso serviço ele só vai ser verdadeiro quando nós passamos de um quadro de Deus dos céus para o meu Deus. Isso mostra intimidade e comunhão íntima. Não é mais o Deus de Israel ou o Deus de alguém, ainda que ele de fato é o Deus de Israel, o Deus dos céus, mas ele é o meu Deus, o meu amado, aquele que eu tenho comunhão íntima. E isso aqui vai ser a base do serviço de Neemias. Um Deus que ele muitas vezes vai orar mais para frente, como nós vamos ver em outros capítulos. Ó, meu Deus, lembra-te de mim. Uma conversa íntima entre Neemias e o seu pai. Sem isso, meus irmãos e irmãs, não há serviço. E não há vida de servo. Então esse aqui é um ponto de ruptura. Nós estamos vendo em apenas 2 capítulos o avanço da vida de Neemias. E o avanço não só da vida de Neemias, mas à medida que Neemias avança, a vontade de Deus está cada vez mais próxima de ser concluída. Porque à medida que o Senhor avança nas nossas vidas,
Ele está vendo não simplesmente uma vida de 1 ou 2 irmãos mais maduros, mas ele está vendo o avanço da sua própria obra. Porque quando as nossas vidas avançam, isso significa que Deus está podendo encontrar caminho de restauração no seu povo. Porque nós não estamos desconectados da comunhão dos santos e da igreja que nós fomos tão graciosamente, como foi lembrado, misericordiosamente, fomos incluídos nesse povo de comunhão com Deus. Mas para isso há etapas individuais que se fazem necessárias e a comunhão íntima com o Senhor é uma delas. É um fundamento da vida do servo. E aqui nós vemos Neemias nesse ponto de ruptura. Junto com isso, o Senhor pode de fato iniciar a restauração, porque agora Ele está enviando Neemias, Ele está dando recursos para Neemias. E aqui nós vemos então algo tão lindo, e assim gostaria de colocar. Creio que esse capítulo 2 de Neemias é um dos capítulos dentro da Bíblia que mais tem a nos mostrar um conjunto tão lindo sobre responsabilidade e soberania de Deus. Porque se você falar um em detrimento do outro aqui, você quebra o capítulo. Neemias é um servo fiel, mas ele não faria nada sem a mão soberana de Deus atuando por detrás. Nós vemos a mão de Deus operando de forma milagrosa, divina e poderosa nesse cenário, movendo o rei, movendo a rainha, movendo os governadores, fazendo tudo para que a obra de Deus, então, caminhe para frente. Porque, irmãos e irmãs, se não for a mão de Deus, no seu poder soberano, na igreja, ela não será restaurada. Mas ele encontrou um servo fiel. E uma coisa não anula a outra. E, na verdade, isso não é difícil. Nós somos muito difíceis com esse assunto, que é tão simples. Nós vemos um servo que Deus pôde forjar e encontrar. E daqui a pouco nós não vamos ver mais um Neemias sozinho, nós vamos ver um povo interessado e desejoso em edificar. Muitas vezes sendo admoestado, sendo exortado, sendo instruído, para que não desanime na obra. Isso fala de responsabilidade. Mas por outro lado, Deus moveu montanhas para que essa obra fosse feita. Se você lê Esdras junto, se você lê Esther junto, você vai ver tão claro, e creio que esses 3 livros formam um único livro que nos ensina tanto sobre a mão soberana de Deus e o amor e o desejo dos homens pelo Senhor, tudo junto. Porque você vai ver em Esther, o livro de Esther, que inclusive é para ser um livro que relata um período contemporâneo de Neemias, mas isso lá no cativeiro ainda, um pouquinho anterior a Neemias, onde Deus vai encontrar a vida de Esther. Mas se não fosse a mão soberana de Deus se movendo ali, provavelmente o povo judeu teria sido totalmente exterminado, como é relatado lá. Mas a graça de uma mulher fiel ao Senhor. E nós vamos ver mais vezes no livro de Neemias a presença de mulheres. A graça do Senhor, a soberania do Senhor, mas a devoção de Esther salvaram possivelmente todo o povo de Deus. Vai ler Esther, você vai entender o porquê. E Esdras vai citar o nome de reis persas, que foram movidos por Deus, de tal forma que o relato histórico mundano está lá para mostrar que esses reis, de fato, baixaram decretos em favor do povo de Deus. Isso é a mão do Senhor. Ninguém pode fazer isso, irmãos e irmãs, se não for o Senhor. Então a soberania do Senhor está tão presente aqui, ela encharca esse cenário da restauração. Mas esse cenário está cheio de homens e mulheres fiéis, sedentos, quedados ao pé do Senhor. Porque esse é o único equilíbrio, irmãos e irmãs, para a igreja do Senhor ser restaurada. Qualquer desvio para um desequilíbrio aqui, nós temos de fato uma perda muito grande. Nós vamos ver que esse povo vai tender para um desvio do legalismo e das mãos próprias. E esse povo vai se tornar um povo tão vil e sem a presença de Deus. Então o serviço não pode ser feito sem a misericórdia e sem a soberania de Deus por detrás. Não pode ser feito. Nós nem vamos conseguir fazer. Assim, no verso 11 em diante, nós vamos ver então Neemias chegando em Jerusalém. Nós vamos ver Neemias fazendo uma caminhada noturna. E essa caminhada noturna de Neemias é importante, ela demora então aí, antes de Neemias falar com qualquer pessoa, ele fica 3 dias em silêncio. 3 nós falamos que é um número de ênfase no pleno comprometimento, um pleno envolvimento. 3 dias o Senhor foi então o que? A obra completa do Senhor, um pleno envolvimento, desde morte, desde ressurreição, nós temos o envolvimento de Jesus Cristo
naquela obra que é dito que ele foi então até as regiões mais profundas. Não é uma obra simplesmente, mas é a obra, em plenitude, em perfeição. 3 fala de um pleno comprometimento, de um envolvimento entre a vida e o que está acontecendo. Nós vemos Neemias, então, 3 dias em Jerusalém, sem fazer nada, mas se envolvendo com aquilo que ele está, então, levantado a fazer. 3 dias. Então, ele vai iniciar uma caminhada, no verso 13, falando que de noite ele saiu pelas portas. Nós já falamos então um pouco sobre essas figuras e como é o trecho da caminhada de Neemias, mas Neemias ele vai sair da cidade em ruínas, ele vai olhar por fora a cidade em ruínas. E é dito que Neemias ele vai apenas com o seu animal, ele não leva nenhum outro animal. E isso fala de nem menos e nem mais, porque essa é outra condição para os dias da restauração, irmãos e irmãs. No que tange a recursos naturais, nós não podemos ter demais, porque nós vamos nos tornar soberbos, nós vamos nos tornar enredados em riquezas humanas. Mas nós não podemos ter de menos. Porque Neemias não levou animal algum, senão o que ele montava. Nem de mais, nem de menos. Se fosse mais animais, ele estaria sendo pastar com os seus animais. Isso não é serviço na casa de Deus, isso é serviço para ele mesmo, para os seus próprios interesses. Como muitas vezes nós servimos os nossos próprios interesses para as riquezas do mundo. Mas nós também não podemos negligenciar, irmãos e irmãs, que o Senhor nos dá recursos naturais em nossas mãos, de todas as muitas formas, desde saúde, desde bens materiais, desde tantas coisas, para que esses recursos sejam purificados no altar do Senhor e usados na casa do Senhor. Então, nem de menos e nem de mais. E como diz então o sábio nos provérbios, não me dê de menos para que eu não venha mendigar e maldiga o teu nome, Senhor, e nem de mais para que eu não me esqueça do Senhor. Essa é a condição de Neemias e deve ser a nossa. Devemos entender, aceitar e agradecer o Senhor por aquilo que Ele pôs em nossas vidas, mas entender qual é o propósito dessas coisas em nossas vidas. Não desprezá-las, porque irmãos e irmãs, se todos nós passarmos a mendigar e fizermos algum voto franciscano de pobreza, a casa do Senhor vai passar necessidade. Isso é catolicismo, não é cristianismo. Por outro lado, muitas vezes estamos tão enredados em buscar as riquezas, os bens materiais, a saúde e todas as outras coisas, que nós simplesmente estamos vivendo para nós mesmos e não para o Senhor. Então, nem de menos e nem de mais. É isso que Neemias tem a nos mostrar quando ele sai somente com o seu animal. Nem de menos e nem de mais. Nessa caminhada, ele vai ver alguns elementos, e gostaria de relembrar 2 para estarmos chegando à conclusão desse tempo. Ele vai ver uma fonte obstruída, um açude de águas paradas. E você vai ver, vai olhar aqui então a descrição, vai pesquisar um pouco em crônicas, que existe um canal feito por Ezequias, um canal artificial que visava então tirar a água da fonte de Gihon e transferir essa água para o tanque de Siloé. E quando a cidade estava em seu pleno funcionamento, a fonte de Gihon é uma fonte natural, ela jorra água naturalmente, e Ezequias pode construir um canal para jogar a água então para uma região de Jerusalém, perto da cidade de Davi, que não tinha fontes, que é o tanque de Siloé. Mas nesses dias, Neemias vai relatar que esse tanque ele está obstruído, e que a fonte também está, então, lá fora, com o canal obstruído. O que nós temos aqui é algo alegórico, irmãos e irmãs, e assim então compartilhamos. Porque toda vez que você ver a água corrente na Bíblia, está falando do Espírito Santo. É o Espírito quem flui, ele que é a água fluente. O Senhor é a fonte, e dele jorra a água. Nós focamos tanto nessa água que jorra dentro de nós, mas o que jorra de dentro de nós, irmãos e irmãs, é o fluir do Espírito Santo, que habita dentro de nós. E o que nós vemos nessa cidade, o que nós vemos no povo de Deus aqui, é uma fonte obstruída. A fonte ela existe em si mesma, ela não depende da cidade. Fora da cidade a fonte está lá. Mas a água não flui mais no meio da cidade. Porque nesses dias de restauração, nesses dias de uma cidade que foi destruída, o Espírito Santo não tem lugar para fluir. E, portanto, o açude, irmãos e irmãs, ele perdeu a função dele. E você vai ver em Cantares, em Eclesiastes, que açude fala de irrigação de árvores. Açude é feito para irrigar jardim. Açude é um lugar que existe dentro da cidade para que as árvores cresçam e sejam irrigadas. Irmãos, isso fala de crescimento espiritual na nossa vida. Açude fala de onde a água do Espírito Santo é retida. E nós comparamos isso com a existência de tantos livros e tantas coisas que os servos construíram ao longo
da história, coisas boas, benéficas para a vida da igreja. Mas se o Espírito Santo parar de fluir no meio da igreja, mesmo aquelas coisas que um dia foram açudes para irrigar a vida de nós, cristãos, elas se tornam um açude sem águas correntes. Elas se tornam um lugar morto. E não importa quanto nós tenhamos de literatura, de mensagens gravadas, de tantas coisas, sem o fluir do Espírito Santo, para trazer realidade na palavra de Deus, essas coisas vão se tornar um açude, sem propósito, sem jardim para irrigar, cheio de escombros, como está relatado aqui. E Neemias vê tudo isso na sua caminhada. Então, quando a cidade for restaurada, o canal for restaurado, então a água do Espírito Santo pode correr, nós podemos ter um açude, um bom depósito, cheio de mensagens, de conferências, de livros, de artigos, de ensino, coisas que são benéficas e dadas pelo Senhor. Mas elas em si mesmas podem desviar de um fato. Sem o Espírito Santo, essas coisas vão ser limitadas nas suas funções. Neemias também vê o ribeiro. Fora da cidade ele vai ver o ribeiro. E o ribeiro é um lugar natural, onde a água corre. Não foi feito por ninguém. E lá a água corrente. Isso mostra, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo ele sempre vai fluir. Mesmo que a cidade esteja em ruína, mesmo que a igreja esteja numa condição ruim, o Espírito Santo ele vai fluir, mas fora da cidade. E é esse ribeiro que vai se tornar a fonte de água principal dos dias da restauração, até que a cidade seja restaurada. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes, nos dias da restauração, nós precisamos dar um passo para trás na cultura que a igreja desenvolveu, que não é maléfica, mas um passo para trás. Falar, Espírito Santo, eis tu e eis a tua palavra. Flua e nos ensine. Ainda que haja tantos livros para nos ensinar, eu não estou condenando livros, irmãos e irmãs. Preste atenção. Eu disse que essas coisas são um açude na vida da igreja. Um lugar que irriga tanto as árvores que são as nossas vidas. Mas precisamos de discernimento nos dias que estamos vivendo, porque muitas vezes precisamos dar um passo para trás, desaprender muitas coisas, falar, ó Espírito Santo, flua, seja a fonte de água, fora dos muros, que nos mata a sede, como foi lembrado hoje, para que possamos reedificar. E então tu possas fluir totalmente nessa cidade. Não cesse de levantar os servos e o serviço, as conferências, as mensagens, os livros. Não cesse, ó Espírito Santo. Mas, ó Espírito Santo, traga de volta a realidade dessas coisas. Para que não estejamos nos tomando água de um açude parado. Já viu a água parada como fica? Ela cheira mal e fica verde. Então esse ribeiro fora da cidade fala disso. Fala de um Espírito Santo fluindo. Ele se torna a essencialidade desses dias. Porque se não houvesse água nessa cidade, pare e pense, irmãos e irmãs. Eles estão no meio de uma montanha aqui. Se não houvesse a fonte de João, eles não poderiam morar nessa região e edificar a cidade. E eu não preciso explicar o porquê. Porque sem água ninguém vive. Então como nós vamos reedificar a igreja do Senhor? Sem o fluir do Espírito Santo. Então essas coisas estão nessa caminhada noturna de Neemias. E após isso, então, Neemias ele vai voltar e vai falar com o povo sobre o opróbrio e vai falar sobre a edificação, como está aí no verso 17, estáis vendo a miséria em que estamos. Então agora Neemias está falando com o povo e o povo vai ter uma resposta tão linda, ele vai falar, então, edifiquemos. Ele se dispõe junto com Neemias, tornam-se um só homem e passam então a edificação da casa de Deus. E é nesse contexto, quando o povo se coloca em disposição para edificar, nós vamos ver a presença, então, dos inimigos. E a sua presença finalmente se torna manifesta. Irmãos, a presença dos inimigos não se torna manifesta quando Neemias está se preparando para a obra. Ela se torna manifesta quando o povo de Deus começa a andar na direção que Deus instituiu. E os inimigos começam também a sua obra. A obra para impedir a restauração da cidade. Nós consideramos três inimigos que são relatados somente em Neemias. Eles não são mesmo os inimigos de Zorobabel na edificação do altar. E explicamos o porquê. Esses inimigos são
o Oronita, o Amonita e o Arábio, sendo que o Oronita e o Amonita são representações claras, não vou falar o porquê, nós já meditamos o porquê, são representações claras do mundo, o mundo da forma que ele é, e da nossa relação, do nosso desejo pelas coisas do mundo, tal como ele é, o mundo vil mesmo, mas que de alguma forma nos cativa em tantas coisas. O Arábio, por outro lado, é a figura, lembrando de Ismael, da religião, do meio religioso, que também é inimigo da obra e da restauração de Deus. Religião, da forma que nós vemos por aí, ela é contra a obra de restauração de Deus. Nós não podemos dar bola e nos aliarmos a uma religião falsa, que existe uma religião verdadeira, como Tiago fala. O mundo religioso, ele não tem intento de que a obra de Deus seja concluída. Porque se ela for concluída, como acontece aqui, eles vão ser colocados para fora do muro, não dentro. E creio que isso é muito importante nos dias de hoje. Não confie no mundo religioso, ele não vai te ajudar. E sinto muito se você discorda, irmão ou irmã. Quem vai colher a consequência é você. Porque essa é uma verdade. Você não precisa acreditar na lei da gravidade para funcionar. Então ouça com atenção. Se você não acredita nisso, isso não muda o fato que é assim. Porque o mundo religioso amaldiçoou o nome santo de Jesus Cristo nos dias. Então eu creio que não é preciso muita inteligência para entender que esse mundo, e aqui representado pelos arábios, é contra a edificação dos muros. E nós vamos ver mais para frente o porquê. Eles ficam desesperados, porque no dia que aquele muro fechar, eles não têm mais nada com aquele povo. Eles ficam presos para fora, na sua imundícia. Para fora, porque muro fala de separação. 3 inimigos. E irmãos e irmãs, por favor, considere isso, que já foi falado. Porque isso tem sido motivo de derrota nas nossas vidas individuais, muitas vezes. Envolvimento com um desses inimigos, eles param a obra da restauração. E o foco deles não é destruir um ou dois, é destruir a obra coletiva de Cristo. Então assim nós vimos então a presença desses 3 inimigos, verso 19, Sambalat, Oronita, Tobias, Amonita e Gesem, o Arábio. Como é dito então aí no verso 20, disse Neemias assim, então lhes respondia, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Veja a soberania de Deus. Nós, seus servos, veja o equilíbrio, irmãos e irmãs. Nos disporemos e reedificaremos. É Deus quem vai fazer a obra, mas nós nos disporemos e reedificaremos. Vós, falando para os inimigos, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E essa é a necessidade imperativa que precisamos nos dias de hoje, para que essa obra seja concluída e o Senhor volte. Então é contraditório que queremos o retorno do Senhor, mas não queremos isso, porque precisa ser edificada. A igreja precisa ter seus muros levantados para que o Senhor retorne. É os adornos da igreja, da noiva, se você assim quiser colocar. Mas é a mesma coisa. E esses inimigos eles vão lutar contra. E no capítulo 3 nós vamos ter uma linda descrição. Mas logo nós vamos ver como esses inimigos atrapalham a obra do Senhor. Eles não vão aparecer somente aqui. Eles vão aparecer por o livro de Neemias inteiro. E aquele pecado que eu falei que é o mais crítico do povo, que levou aos dias de Jesus, você vai ver que quem está no meio desse pecado é Tobias. Então considere isso, irmãos e irmãs. Esses inimigos, eles têm o poder de transformar uma cidade reedificada num povo que chama o Filho de Deus de maldito. E esses inimigos nos nossos dias de hoje, eles têm o poder de nos afastar de Deus de tal forma que nós também muitas vezes chamamos o nosso Senhor de maldito. Não, eu jamais fiz isso. Veja diante do Senhor. Mas o fato é que muitos têm feito. E sinceramente, irmãos, por pouco cuidado que nós perdemos, nós fazemos também. Por isso que eu disse, me desculpe a grosseria, mas se você não concorda, vá diante do Senhor. Porque isso é bem sério. Porque Tobias vai levar o sacerdócio de Israel a se tornar podre. De tal forma que em Malaquias o Senhor fala assim, quisera eu que debalde tirassem o fogo do altar, para que vocês parassem de fazer sacrifício nele. De tanto desgosto da parte do Senhor
com esse sacerdócio. E isso começa quando um inimigo entra nos muros, Tobias. Então, se nós vamos estudar o livro de Neemias e estamos fazendo isso pela graça e misericórdia do Senhor, que seja da forma que o Senhor deseja. E vai haver repreensão e admoestação. Porque esses inimigos, eles, na história da igreja, já pararam a obra do Senhor várias vezes. E tem postergado o retorno do Senhor. Pedro nos chama para acelerar o retorno do Senhor. Mas o nosso envolvimento com esses inimigos muitas vezes posterga. E creio que essa é a ênfase que precisamos ter em mente, para então compreendermos o que veremos no capítulo 3 e concluiremos aqui. No capítulo 3, nós vamos ver a edificação em detalhes. Nós vamos ver que a maneira que o capítulo 3 é escrita é de forma narrativa, de forma de lista. E esse capítulo 3 está dentro de um daqueles seus capítulos que você pula, junto com a genealogia, porque era um capítulo difícil de ler, junto com metade do livro de Levíticos, como muitos confessam também, porque é um monte de lei. Aí você lê Mateus capítulo 1, é uma genealogia. Isso aqui é muito difícil de ler. O capítulo 3 também é um capítulo difícil de ler, porque ele é uma lista descritiva. Mas nós vamos encontrar, com misericórdia do Senhor, a maior quantidade de ensino prático para nós no capítulo 3. Então, ele é um capítulo muito importante. Nesse capítulo, nós não vamos usá-lo sozinho, mas nós vamos ler Isaías 58, do verso 1 ao 14. Nós vamos ler Mateus, o capítulo 5, do verso 3 ao 12, que na verdade é o verso das bem-aventuranças. E Isaías vai ser o livro que vai nos ajudar na interpretação do capítulo 3. Em Isaías você vai encontrar 14 pontos de restauração e de obra. Em Neemias 3 você vai encontrar 14 portas e torres reedificadas. E em Mateus você vai encontrar 7, alguns dizem 9, mas grossamente são 7 bem-aventuranças. E 7 e 14 são múltiplos. Então nós temos 14 pontos de restauração, 14 pontos de reconstrução em Isaías e 7 bem-aventuranças, sendo 14 e 14 múltiplos duplos de 7, porque esses números são importantes para nós. Nós estamos falando, irmãos e irmãs, quando falamos de bem-aventurança, quando falamos de Isaías 58 e Neemias capítulo 3, nós estamos falando de um assunto só. Nós vamos unir essas coisas com a misericórdia do Senhor, tentaremos fazer isso, para entender o que o Senhor tem a nos mostrar no capítulo 3. Então, se assim o Senhor permitir, na próxima reunião, nós começaremos fazendo, sim, alguma leitura do capítulo 8, mas majoritariamente nós iremos, em primeiro lugar, para Isaías 58. E de lá nós vamos conseguir voltar para o capítulo 3 e talvez ler o capítulo 3 com menos enfado e entender o que ele está nos mostrando. Creio assim que precisaremos então de 2 reuniões a mais, a reunião de semana que vem, talvez uma no outro mês, tudo se o Senhor permitir, para que possamos entender o que o capítulo 3 tem para nos mostrar. Nesse período, recomendo, mas cada um veja como melhor o é, que ouçam o que já compartilhamos antes, especialmente sobre os inimigos, são as últimas mensagens, para que nós possamos então avançar no capítulo 3. Vamos orar. Ó bendito Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua misericórdia, porque se não fosse por ela, nós nem conseguiríamos abrir esta palavra e muito menos entender nada. Mas o Senhor é misericordioso e amoroso conosco, e tem nos dado a ver a tua palavra e a entendê-la. Obrigado, ó Senhor, pela tua misericórdia. E nós te suplicamos por revelação, por olhos abertos, porque nós carecemos de olhos abertos, ó Senhor. Nos ajude a nos envolvermos com aquilo que é a tua vontade. Afasta de nós os pensamentos, os sentimentos e as metas, ó Senhor, que são tão desconectas do Senhor. Nós queremos e confessamos, ó Senhor, que queremos que a tua restauração ocorra. Muitas vezes nós não sabemos como, no nosso conhecimento limitado, mas nós queremos, Senhor. Porque nós confessamos e sabemos que o dia que tu adorna a tua igreja, tu pode vir nos arrematar, nos levar para ter as bodas contigo. Nós queremos esse dia, ó Senhor, mas nós somos tão perdidos muitas vezes no que fazer nesses dias. Nos ajude e nos ensine, nos instrua, ó Mestre, no caminho do discipulado, para que nós sejamos reedificados. Afasta de nós as contendas, os ciúmes, as picuinhas, a má doutrina, afasta de nós tudo isso, ó Senhor. Tira de nós as máculas para sermos santos a Ti, e que o Senhor tenha um povo unido no Teu nome. Nós desejamos isso, ó Senhor, de modo tão falho, mas nós queremos isso. Ouve a nossa oração, ó Senhor. Atenta para as orações da Tua igreja e restaura a Tua igreja nesses dias.
Que eles sejam os últimos dias antes do teu retorno, para que possamos gozar de ti e da tua presença, sem o maldito do pecado no meio, mas simplesmente o Senhor e nós, unidos eternamente. Nós desejamos isso, Senhor. Edifica-nos dessa forma. Despede-nos cada um para casa e fala conosco ao longo dessa semana. Obrigado, ó bendito Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém.